Olá, pessoal! Eu sou a Poli Lucene e você está em mais um Prof. Me Explica! O objetivo da aula de hoje é estudar os mecanismos da resposta imune inata, aquela que nasce com você. Antes da gente continuar, dê o seu like, inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo publicado aqui no Prof. Me Explica. A resposta imune inata, ela é também denominada natural ou primária. É uma resposta que, primeiramente, acontece contra qualquer agente agressor. Então, ela consegue prevenir, controlar e eliminar, por exemplo, infecções por agentes exógenos que você entra em contato com eles, mas também serve para agentes endógenos, porque reconhece produtos de células danificadas ou mortas e as danificam, e ainda vai estimular as respostas imunes adaptativas, podendo influenciar a sua natureza. A resposta imune adaptativa, para quem não lembra, é aquela que tem memória imunológica. Se você quer saber mais a respeito dessa resposta, não deixe de acessar a aula de diferença entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Mas como vai acontecer essa interação com o agente agressor, seja ele endógeno, exógeno ou próprio do organismo? Então aqui temos uma imagem demonstrando um corte, uma laceração na pele, que foi aqui infectada por órgãos aqui, por micro-organismos verdes, que a gente vai denominar bactérias. Essas bactérias vão liberar aqui componentes químicos que vão ser responsáveis, junto com a interação com o sistema imunológico local, ser responsáveis por quimioatrair células que estão presentes, por exemplo, lá no sangue, como é o caso dos glóbulos brancos ou leucócitos, aqui na imagem representados por neutrófilos. E a partir daí, esses neutrófilos, quando eles chegam aqui no local de infecção, eles vão estar agindo de diferentes formas para promover uma limpeza, uma defesa do seu sistema imunológico. Junto com essas células, vários mediadores são liberados e eles vão ser responsáveis por desencadear a inflamação. Então, a inflamação nada mais é do que uma resposta fisiológica do organismo ao dano tecidual local ou a uma infecção. A resposta imunológica está muito relacionado, no caso da inata, com essa inflamação que acontece. E por isso a gente diz que a resposta imune inata não é altamente específica, porque ela vai ter um padrão de resposta que vai independer ao estímulo que está sendo ali avaliado. E ela vai ser específica para grupos determinados de patógenos ou de componentes. Então a gente observa que no agente agressor, vão haver a presença de moléculas padrões que são reconhecidas e respondidas na resposta imune inata. Um exemplo desses são os PAMPs. PAMPs nada mais são do que padrões moleculares associados a patógenos. Quer um exemplo? Lá na parede celular de algumas bactérias gram-positivas, a gente tem a presença, por exemplo, do peptídeo glicano, que é um exemplo muito interessante de PAMP. Enquanto na parede celular de bactérias gram-negativas, nós temos a presença do lipopolissacarídeo. Mas além disso, nós podemos reconhecer também as nossas células do sistema imunológico, os DAMPs, ou padrões moleculares associados a danos, que nada mais são do que moléculas endógenas produzidas e liberadas por células danificadas ou mortas. Além disso, existem outros tipos de receptores reconhecidos nesses agentes agressores, como é o caso, por exemplo, dos VAMPs, que são padrões moleculares associados, por exemplo, a veneno. E no nosso corpo, quem vão ser esses receptores que estarão interagindo
com PAMP, DAMP, VAMP. Então, a gente observa que o sistema imune inato, ele é composto por diferentes componentes, partículas, células. Nós observamos, por exemplo, que logo ali, ó, quando uma bactéria tenta entrar em contato com a nossa pele, ela já vai encontrar uma barreira epitelial, o que justifica aquela conformação ou configuração justaposta das células epiteliais, uma do lado da outra, sem acontecer espaço intersticial aqui grande. É um mecanismo já da resposta imune inata para defender o nosso corpo contra o contato aqui ó, com possíveis patógenos que a gente entra no decorrer do nosso dia a dia. Além disso, a gente tem a presença de células que vão ser responsáveis por fagocitar moléculas. Elas veem aqueles micro-organismos ali presentes no interstício ou ali fora da célula, no ambiente extracelular, e vão ali alterar a sua membrana celular para fagocitar, capturar e interiorizar esses micro-organismos para o seu citoplasma e lá liberar várias substâncias tóxicas que vão ser eliminatórias para esses micro-organismos. Um exemplo que a gente tem, células dendríticas, que vão fazer a ponte com a resposta imune adaptativa, mas temos também presença de macrófagos, neutrófilos, que são muito importantes. Além disso, nós temos a presença do sistema complemento, que nada mais é do que uma cascata de proteínas que tem, por exemplo, a função aqui ó, de fazer poros na membrana desse micro-organismo e que esses poros são denominados complexo MAC, que vão ser responsáveis por lisar a célula a partir aqui ó, de exposição do seu citoplasma com o meio extracelular. Células natural killers são células que estão presentes na resposta imune inata, muito importantes, porque elas reconhecem, por exemplo, células que sofreram alguma mutação, podem vir a se tornar um tumor, e elas vão ali já diretamente, se ligam e induzem essas células à apoptose. Ou também em infecções virais, elas têm um papel muito importante. A pele é muito importante para promover uma barreira física àquele agente agressor. E lá eu vou ter também a presença de componentes que são liberados por essas células epiteliais. E a gente denomina eles como antibióticos naturais ou antibióticos peptídicos, porque eles vão ter como base aí, né, constituição parecida com proteína. Quais são os nomes desses antibióticos, professoras? Então, a gente tem um grupo importante que se chama defensinas e um outro grupo muito importante que se chama catalicidinas. E, além disso, eu vou ter, por exemplo, a presença de células estrategicamente localizadas ali naquele local para causar a morte dos micro-organismos e células infectadas, por exemplo, aqui pelos linfócitos intraepiteliais. Em conjunto, PAMP, DAMP, VAMP vão ser reconhecidos, então, por receptores de reconhecimento padrão, ou PRR, porque é uma sigla que vem do inglês. Na imagem aqui, para demonstrar para vocês, ó, nós temos uma bactéria com as suas moléculas padrões aqui associados a patógeno, por exemplo, um PAMP, e esse PAMP vai ser reconhecido aqui por receptor na célula do sistema imunológico, PRRs. Esses PRRs são muito importantes, porque eles vão determinar uma certa especificidade para estruturas compartilhadas por classes de micro-organismos, ou seja, ela é limitada, mas existe. Eu tenho esses receptores sendo codificados por genes lá na configuração germinativa, então a diversidade deles é limitada. Eu não consigo, por exemplo, depois que o ser humano já está em pleno desenvolvimento, alterar esse padrão a nível germinativo. E aí eu vou ter aqui, ó, padrões específicos de receptores
como, por exemplo, os receptores semelhantes a TUL, receptores de N-form-metionil, receptores de mannose, receptores scavengers. Além disso, essa distribuição desses receptores não é clonal, a gente tem receptores idênticos em todas as células da mesma linhagem, só que eles conseguem fazer discriminação do próprio e do não próprio, que é muito importante, porque assim a gente impede que as células saudáveis do hospedeiro não sejam reconhecidas. Outro ponto importante diz respeito ao local que esses receptores vão estar presentes. Eu tenho agressores que são exógenos, agressores que são endógenos, ou seja, eles precisam invadir a célula para poder causar infecção. É o caso, por exemplo, das infecções virais. E ali no citoplasma, né, e no núcleo, então eu preciso também reconhecer esse patógeno. Então, além desse receptor, esse PRR ser expresso aqui na membrana plasmática da célula humana, da célula do sistema imune inato, como por exemplo aqui está sendo representado o TLR, eu tenho também que ter receptores que vão estar presentes no citoplasma dessa célula e lá dentro, por exemplo, de vesículas endossomais ou do próprio núcleo. Então, eu tenho receptores PRRs presentes na membrana plasmática, no citoplasma, no núcleo e em vesículas endossomais. Esses receptores vão ter especificidade limitada, mas vão ser dirigidos para diferentes PAMPs, DAMPs e VAMPs. Aqui, por exemplo, a gente tem os receptores TUL de 1 até 6 e observamos que cada um deles vai se voltar para um grupo diferente de PAMPs. É o que a gente tem aqui, por exemplo, o TLR1 e 2 são específicos para lipopeptídeos bacterianos. E isso é muito interessante, porque assim eu consigo dar uma diversificada no tipo de resposta e de quem vai ser reconhecido naquele momento e naquele local. Depois que acontece a ligação entre PAMP, DAMP e VAMP presente no agente agressor e PRR presente na célula do hospedeiro humano, a ligação entre os dois tipos de receptores vai iniciar a resposta imune inata. De que forma? Eu tenho aqui um padrão de após ativação, transcrição e tradução de sinais. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui dos receptores semelhantes a TUL, tá? Então, vamos observar essa imagem. Aqui eu poderia ter ativação da resposta imune a partir de diferentes tipos de componentes presentes por exemplo, bactérias. Eu escolhi aqui para vocês o contato com o lipopolissacarídeo, que também é denominado LPS. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui o lipopolissacarídeo sendo reconhecido por o receptor de reconhecimento padrão TLR4, ligado aqui à molécula de CD14. Quando acontece essa ligação, então, eu vou ativar mecanismos de transcrição e tradução dentro da célula, envolvida no caso, para culminar na produção de citocinas que são pró-inflamatórias, que é isso, que vão estimular aquela resposta imunológica. Então, a partir dali, eu vou ter o recrutamento e a ativação de proteínas quinases, que acontecem em cascata. Aqui, por exemplo, nós tivemos a ativação de MID88, IRAC, TRAF6. Tudo isso aqui no sentido final de estar ativando fatores de transcrição NF-kappa-beta, que está altamente relacionado com a resposta imune aí ativa, aguda. No fim, esses fatores de ativação de transcrição lá dentro do núcleo vão promover a transcrição gênica aí do RNA mensageiro, que lá no citoplasma da célula vai favorecer a tradução e também produção, né, de citocinas pró-inflamatórias. Que a gente vai ver isso na próxima aula, que é a nossa aula de inflamação. Você vai entender, por exemplo, o porquê dos 5 sinais cardinais. Então já não deixa de assistir.
Quando essas citocinas são liberadas, então a gente tem as suas funções sendo, por exemplo, migração de leucócitos e monócitos para o local de infecção e lesão tecidual para promover a inflamação. Então, aquelas moléculas de adesão vão estar atuando aqui, por exemplo, nas vênulas pós-capilares. E aí, esse leucócito consegue migrar e vir aqui para o local onde o tecido está sendo infectado, lesionado. Além disso, quando esse leucócito faz esse processo de diapedese, que é sair do local do sangue, passar para o local da inflamação, ele vai ter uma função ali. E a função dele é nada mais, nada menos do que promover a fagocitose. Olha aqui o Pac-Man que eu ensinei para vocês lá nas primeiras aulas. Quando ele faz essa fagocitose, então ele vai carregar aquele micro-organismo sendo um cavalo de Troia? Não. Por quê? Aquela vesícula que se formou ali com o micro-organismo, ou seja, o fagossomo que a gente chama, vai se ligar às vesículas digestivas presentes no citoplasma da célula, que são os lisossomos. Então, a partir daí, a gente constitui o fagolisossomo, e esse fagolisossomo vai liberar enzimas digestivas e bactericidas, por exemplo, que é aqui o caso da imagem, para poder estar matando, exterminando, eliminando aquela bactéria. E aí, nós podemos ali eliminar seus produtos, ou eles podem ser expressos aqui na superfície da célula para poder fazer aquele link com a resposta imune adaptativa, ou seja, apresentar esse antígeno aqui para a célula que vai compor aí a resposta imune adaptativa. O que vai conter nos grânulos e compartimentos celulares então? Neutrófilos ou polimorfo nuclear, se você não sabe o que é um neutrófilo e um polimorfo nuclear, você vai olhar nossas aulas 2, 3 e 4, porque lá você vai encontrar informação a respeito da morfologia, de onde eles são produzidos, de como acontece a sua diferenciação e entender o porquê dele chamar polimorfo nuclear. Ele tem em seu citoplasma aqui grânulos. Esses grânulos são específicos e azurófilos. Então, os grânulos específicos contêm enzimas que são bactericidas, vão eliminar essa bactéria. E os grânulos azurófilos vão corresponder aos lisossomos do que a gente tinha para uma célula eucarionte, por exemplo. Esses lisossomos contêm fosfatase ácida e outras enzimas lisossômicas. É uma célula muito importante para a fase aguda, porque depois que libera todo o conteúdo dos grânulos, ele morre e forma pus no local. Por isso que, geralmente, quando a gente tem infecção bacteriana, eu tenho associação com a formação de pus. Você sabia disso? Além dos neutrófilos, outras células, por exemplo, os monócitos, vão ser recrutadas também para o local da infecção ali naquele primeiro momento da resposta imune inata. Eles vão reconhecer, ingerir e destruir esses patógenos, só que no tecido o monócito vai mudar o seu nome, ele passa a ser chamado de macrófago, porque quando ele passa para o tecido, na verdade, ele muda um pouco a sua conformação, ou seja, ele faz uma diferenciação. Lá na medula óssea vermelha, eu tinha uma célula tronco que se diferenciou aí em uma célula hematopoética. Essa célula hematopoética originou um monócito. Esse monócito ficou presente lá dentro do sangue, que é representado aqui em A, em microscopia óptica, e em B, em microscopia eletrônica, que é uma microscopia mais avançada. Quando esse monócito passa para o tecido, porque ele precisa executar a sua função ali imunológica, ele então, como a gente pode observar na imagem C, vai mudar a sua configuração. Se a gente observar aqui no citoplasma, tem muito mais presença de vesículas, que são lisossomais mesmo. Então, basicamente, o macrófago é uma célula de formato irregular, que tem um citoplasma muito abundante e tem uma característica extremamente importante, que é a formação dos pseudópodes. Quando o monócito passa para o tecido, ele muda o seu nome para macrófago, mas além de macrófago, ele também pode ter uma outra denominação. Por exemplo, no pulmão ele vai chamar macrófagos alveolares.
defesa contra micro-organismos e agentes estranhos. Lá no fígado, ele vai ser chamado de células de Kupffer. E a principal função dele é remover células senescentes e destruir bactérias. Nos rins, esse macrófago vai ser chamado de células mesangiais e vai ser responsável por promover fagocitose de substâncias estranhas. Então, o patógeno se liga aos receptores presentes nos fagócitos. A gente tem, por exemplo, presença de receptor amanose, MAC de integrina, o receptor varredor, que é o scavenger. E ali, ó, vai haver uma alteração da sua configuração plasmática para promover o quê? Um fechamento em torno daquele patógeno. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, ó, a presença de alguns desses componentes que são tóxicos para o micro-organismo. Como é o caso, por exemplo, aqui, ó, do óxido nítrico, intermediários reativos de oxigênio. Para a gente finalizar essa aula, qual vai ser o papel dos linfócitos nesse momento? Então, nós observamos que os linfócitos, eles também vão migrar a partir das vênulas pós-capilares, né? E a função deles aí, eles vão ter uma participação aí mais tardia no processo de inflamação, maturação celular, resposta imune celular. Ou seja, eles já vão chegar para poder fazer ali a ponte com a resposta imune adaptativa quando a gente tem umas características específicas dessa resposta. Sua participação, né, vai depender da liberação de quimiocinas que vão atrair esses linfócitos lá para o local, moléculas de adesão que vão ser expressas nas células endoteliais, que basicamente a gente tem a produção de selectinas e integrinas. Mas esse é um conteúdo para a nossa próxima aula. Eu vejo vocês lá, até mais!